Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da história do Brasil. E hoje a gente vai dar sequência à nossa aula anterior. Hoje nós vamos ver a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai estar aí refletindo, falando sobre esta importante questão histórica. Durante a Segunda Guerra, o governo brasileiro estava sob um regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas, como nós vimos na última aula, Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. No início do conflito, a administração Vargas se mostrava indefinida. Ao mesmo tempo que contraía empréstimo com os Estados Unidos, comandava o Estado Novo, num regime semelhante ao totalitarismo nazi-fascista. Mas nós aqui no nosso canal nós defendemos que não dá para comparar o Estado Novo com o regime nazista, isto não, mas sim que era um regime autoritário, com certeza. O apoio do Brasil foi disputado tanto pelas potências do eixo, embora de forma um pouco velada, como pelos aliados, especialmente os americanos. De fato, Washington via com preocupação a possibilidade de o Brasil apoiar os nazistas, cedendo pontos estratégicos a eles. Buscando atrair o Brasil para o lado dos aliados, os americanos liberaram em 1940 um empréstimo de 20 milhões de dólares para a construção da usina de Volta Redonda. No ano seguinte, os Estados Unidos entraram no conflito e pressionaram o Brasil para também declarar guerra aos países do eixo. Getúlio Vargas e o Estado Novo. Vamos aqui a mais uns detalhes interessantes sobre o Estado Novo. Getúlio Dornelles Vargas, 1882-1954, estudou Direito depois de ter sido expulso da escola militar por tomar parte no motim. Ativo como político desde 1909, ocupou, a partir de 1923, uma cadeira de deputado federal, tornando-se líder da bancada gaúcha. Em 1926, durante o governo de Washington Luiz, foi ministro da Fazenda, mas deixou o cargo no ano seguinte para assumir o governo do estado do Rio Grande do Sul. Em 1930, foi um dos líderes do movimento armado que acabou com a política do café com leite, onde mineiros e paulistas se revezavam na presidência da República. Descontentes, os líderes revolucionários depuseram Washington Luiz e empossaram Getúlio como chefe do governo provisório. O governo que Getúlio instaurou acabou por desagradar setores poderosos da sociedade brasileira, mas conquistou o inestimável apoio dos trabalhadores, promovendo importantes medidas sociais proteladas pelos governos da nova república. Então, essas importantes conquistas para os trabalhadores fez com que ele, inclusive, ganhasse o apelido de pai dos pobres, não é? Então, nós temos que sempre, como eu disse já na aula anterior, né, não apagar esse lado extremamente positivo de Getúlio Vargas, né? Getúlio tomou posse promovendo a anistia dos rebeldes das revoluções de 22 e 24, modificando o sistema eleitoral, incentivando a policultura e criando o Ministério do Trabalho. Em novembro, suspendeu a Constituição, nomeou interventores em todos os estados, exceto em Minas, que havia abandonado seu antigo parceiro São Paulo e apoiado os estados rebeldes durante o golpe. Getúlio também dissolveu o Congresso, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais. O presidente tornou-se dessa forma a única fonte de poder. Antes das medidas de centralização política, o ditador promulgou outras que visavam colocar a economia sob controle do governo central. Os estados foram proibidos de contratar empréstimos externos sem autorização federal, e o governo federal passou a controlar o câmbio por meio da monopolização pelo Banco do Brasil, de compra e venda de moeda estrangeira, passando assim a ter controle absoluto sobre o comércio exterior. Como medida adicional, o governo começou a controlar os sindicatos e as relações trabalhistas,
Getúlio também organizou instituições para intervir no setor agrícola de todo o Brasil, uma forma de enfraquecer o poder dos estados, até então autônomos, e também dos fazendeiros, então poderosa força econômica e política. Os fazendeiros, né, famosos pelo coronelismo ali da República Velha. Os cafeicultores de São Paulo sentiram-se particularmente insatisfeitos com as medidas de Getúlio. Além de perder a prerrogativa de eleger presidentes paulistas, o Estado estava sendo governado por um interventor imposto por Getúlio, o pernambucano João Alberto, considerado, entre aspas, forasteiro. Como resultado, em 1932, Getúlio enfrentou o levante de São Paulo, que exigia a promulgação de uma nova Constituição, a Revolução Constitucionalista. Apesar de ter derrotado os rebeldes, o ditador não pôde deixar de realizar as eleições para a Constituinte. Um ano antes, a nova lei eleitoral, instituída por Vargas, trazia importantes novidades, como o voto secreto. Getúlio também criou a Justiça Eleitoral, a extensão do direito de votar e de serem votadas para as mulheres, isso em 1932. E a participação na Assembleia Constituinte de certo número de representantes de sindicatos, de trabalhadores, de patrões, dos profissionais liberais, dos funcionários públicos. As eleições foram marcadas para maio de 1933. Entre os 254 parlamentares eleitos, estava a primeira mulher a ocupar uma cadeira no parlamento, a paulista Carolina Pereira de Queiroz. A Constituinte mudou as feições do Brasil. Garantindo o controle sobre os meios de comunicação e por conta das reformas sociais, Getúlio conquistou o povo e, agradando os militares, garantiu o apoio das Forças Armadas. Foi eleito pelo Congresso em 1934, se tornou presidente de direito. Mas o ambicioso ditador não tensionava abrir mão do poder. Fazendo bom uso da propaganda política, Getúlio manobrou com o golpe de Estado que os comunistas tentaram dar em 1935. Obtendo poderes adicionais no Congresso, Getúlio conseguiu a aprovação do estado de sítio e promoveu uma violenta repressão. Em 1937 foi julgado um plano falso de golpe tramado pelos comunistas, o chamado Plano Cohen. Foi a desculpa que Vargas usou para dar ele próprio o golpe. Em 10 de novembro de 1937, a polícia de Vargas fechou o Congresso, consumando o golpe e instaurando daí o Estado Novo. Getúlio governou com poderes ditatoriais até ser deposto em 1945. Com a ditadura vieram a censura à imprensa, o culto à personalidade de Getúlio, o controle dos sindicatos operários, as prisões arbitrárias. Escreve Jorge Caldeira em seu livro Viagem pela História do Brasil. A Constituição outorgada pelo presidente garantia quase tudo ao governo e praticamente nada aos cidadãos. O lenitivo, a insatisfação provocada pela ditadura, era o plano de rápida industrialização do país. Né? Novamente, nós relembramos, né, que as conquistas para os trabalhadores nesta época foi algo que realmente não tem como querer apagar da história. Né? Buscando o desenvolvimento industrial, Getúlio se aliou aos americanos e acabou envolvendo o Brasil na Segunda Guerra Mundial, em troca, entre outras coisas, da siderúrgica de Volta Redonda. A entrada no país na guerra acabou, porém, aumentando o descontentamento em relação ao Estado Novo. Com a vitória dos aliados, em maio de 1945, as manifestações contra a ditadura cresceram. Sob pressão, em outubro daquele ano, Getúlio renunciou depois de 15 anos no poder. Mesmo destituído do comando da nação, Getúlio continuou a influir na vida política e partidária do país, colocando-se na oposição ao presidente eleito em 1946, o Eurico Gaspar Dutra. O modelo do Estado Novo, em que o Estado era responsável pelo desenvolvimento, permitiu que Getúlio voltasse à cena política. Candidato à presidência em 1950, elegeu-se com 48,7% dos votos. Bem, o que vai acontecer depois com Getúlio, o seu suicídio e tudo mais, a gente vai ver em outra aula. Vamos voltar à questão agora da então a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Em fevereiro de 1942, submarinos alemães e italianos receberam ordens de torpedear navios brasileiros no Atlântico, em represália à adesão do Brasil aos compromissos da Carta ao Atlântico. Um pacto que prevê o alinhamento automático com qualquer nação do continente americano que fosse atacada por uma potência extracontinental. A adesão punha com efeito fim à neutralidade do Brasil.
Pouco tempo depois, navios mercantes brasileiros foram atacados e afundados por submarinos alemães. Foi a gota d'água para que em agosto de 1942 o país entrasse oficialmente na guerra ao lado dos aliados. Em 1942, então, o país entra oficialmente na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os ataques aos navios da Marinha Mercante Brasileira pelos submarinos do eixo causaram entre 1941 e 1944 a morte de mais de 1.000 pessoas e precipitaram a entrada do Brasil no conflito. Foram 35 navios atacados, dos quais 33 afundaram. A não ser pelo ataque aéreo, o navio Taubaté, todos os demais foram cometidos por submarinos alemães e italianos e aconteceram depois que o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo. O eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão. E a relação diplomática com o eixo foi rompida em 28 de janeiro de 1942. Embora navios de pequenas empresas marítimas também fossem atacados, a maioria das embarcações era de navios mercantes ou misto, cargueiros e de passageiros, de grandes companhias de navegação na época, o Lloyd brasileiro, o Lloyd nacional e a costeira. A Marinha brasileira também sofreu uma única baixa com o afundamento do navio Auxiliar Vital de Oliveira, o último a ser torpedeado em 19 de julho de 1944. A localização estratégica do Brasil era fundamental para o esforço de guerra. O país cedeu bases navais e aéreas em seu território. Natal, no Rio Grande do Norte, foi centro de abastecimento dos aviões de guerra americanos e base naval anti-submarino. Além das bases, em 1943 foi organizada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, destacamento militar que lutou na Segunda Guerra Mundial. Quase um ano depois, as tropas começaram a ser enviadas, apoiadas também pela FAB, a Força Aérea Brasileira. A principal ação militar brasileira aconteceu principalmente na campanha da Itália, onde os brasileiros combateram ao lado dos americanos na libertação do país, ainda parcialmente sob controle dos alemães. A FEB era uma das entre 20 divisões aliadas da Itália, tendo atuado num setor secundário, mas não menos importante, da frente italiana. Os brasileiros conquistaram vitórias consideráveis, tomando cidades e áreas estratégicas. Talvez a vitória mais famosa seja ali do Monte Castelo, mas também houve outras vitórias, Turim, Montese, entre outras. Mais de 14.000 alemães se renderam aos homens da FEB. Entre 1944 e 1945, mais de 25.000 soldados brasileiros foram enviados para a Europa, além de 48 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. A FEB lutou em duas frentes, a primeira no rio Sérquio, no outono de 1944, e a segunda, e mais difícil, a do rio Reno, ao norte de Pistoia, na Cordilheira dos Apeninos. Foi nesse contexto que a FEB, partindo do quartel-general de Porreta Terme, conquistou Monte Castelo em 22 de fevereiro e Montese em 14 de abril. Foram vitórias árduas. Os homens da FEB treinados no Brasil e nos Estados Unidos enfrentaram dificuldades adicionais, como o frio dos Montes Apeninos, que atravessaram toda a Itália e o combate em território montanhoso. A campanha brasileira na Itália terminou em 2 de maio de 1945, quando foi declarado cessar-fogo no fronte italiano. Segundo o historiador Anderson Luiz Salafia, de um total de 25.445 soldados enviados ao fronte, o Brasil contabilizou 443 baixas e cerca de 3.000 feridos. Sobre a composição da tropa, que constituiu em uma divisão de infantaria expedicionária, 98% dos oficiais eram militares de carreira, enquanto entre os praças, 49% eram civis que foram recrutados para a luta, informa Salafia. Bem, vamos agora ver mais informações, sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, ver mais detalhes aí. Embora, como a gente viu, a questão da contradição do próprio regime, que lutava ao lado de países democráticos contra o autoritarismo, quando internamente mantinha um governo autoritário.
O discurso trabalhista operacionalizou a aproximação entre o Estado, personificado na figura de Vargas, e os trabalhadores. Por meio dele, também se construiu a figura do presidente como o pai dos pobres, como a gente já viu. As interpretações mais comuns sobre as relações entre o Estado e a classe trabalhadora no período varguista enfatizam que o governo implementou as leis trabalhistas e com isso conseguiu a adesão dos trabalhadores, que teriam aberto mão de sua autonomia nesse pacto, trocava os benefícios por submissão. Seria um acordo pautado unicamente por cálculos materiais e que desconsiderava a ação dos próprios operários como sujeitos históricos que teriam sido meramente cooptados pela estratégia estatal. É preciso relativizar essas interpretações. Vale lembrar que a maior parte da legislação trabalhista foi elaborada entre 1930 e 1935, período em que os trabalhadores organizados e seus sindicatos mantiveram forte mobilização e continuaram resistindo ao controle estatal. Ademais, muitos desses ganhos materiais advindos das leis sociais sofreram restrições, principalmente durante o esforço de guerra. Houve suspensão do direito de férias, aumento da jornada de trabalho, mas aí foi na questão do esforço de guerra, onde foram empregadas ali uma força de trabalho em prol da questão de suprimentos, para o Brasil ter condições de entrar na guerra, né? Questão das fábricas estarem empenhadas na produção de artefatos para a guerra. Durante ali o esforço de guerra, né, o povo ele foi bem receptivo a este esforço em função de que viu que o governo estava procurando também estabelecer leis protecionistas aos trabalhadores. Muitos estudiosos sempre veem isso de uma forma, né, querendo colocar, como a gente já falou nas aulas anteriores, que a motivação não era aí, não era altruísta, não era aquilo, mas o importante não é tentar ver a motivação, mas sim o fato em si. E o fato foi que é indiscutível que as leis trabalhistas foram instituídas por Getúlio Vargas. O povo retribuiu com sacrifício e obediência, especialmente, como já viu, durante o esforço de guerra. Como vimos naqueles anos, houve restrições às leis trabalhistas, além de forte carestia e aumento de preços. Pela lógica trabalhista, Vargas, com sua sabedoria, havia outorgado os direitos ao povo por mais de 10 anos e chegava a hora de retribuição. Era preciso amar o seu presidente como ele amara o seu povo. Novamente, houve a construção da ideia de nação como família, restrição de conflitos e sociedade harmônica e do presidente como pai dos pobres. Havia um tom fortemente pessoal na relação estabelecida entre o Estado e o povo. A propaganda política foi um dos pilares da legitimação do regime varguista e estruturou diferentes ações. Temos a Hora do Brasil, né, que foi estabelecida em 1938, né, perdura até hoje, pelo Departamento Nacional de Propaganda. Era a primeira vez no Brasil que uma autoridade do nível do ministro se dirigia a tamanho público, utilizando o rádio como uma mídia de massa que se popularizou nos anos 30 e 40. Aqui já está falando novamente do Estado Novo. Vamos ver se fala mais alguma coisa aqui do Brasil na Segunda Guerra. Muito bem, muito bem.
como a gente disse, né, que o Brasil lutava ali com as nações democráticas, né, contra o eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, mas realmente era algo contraditório pela situação no Brasil, né, que não era um regime democrático. Após o ataque a Pearl Harbor, a pressão dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos aumentou para que ingressassem na guerra. O Brasil, então, em 1942, propôs uma ruptura diplomática e comercial com os países do eixo, recebendo armamento dos Estados Unidos em troca. A Alemanha reagiu ao acordo e bombardeou navios brasileiros, né? Então, a partir desse momento, a população se mobilizou. Manifestações de repúdio ao eixo, passeatas em favor da entrada do Brasil junto aos aliados. Assim, em 1944, a Força Expedicionária Brasileira foi lutar com as tropas americanas na Itália. Os pracinhas, como ficaram conhecidos, soldados da FEB, receberam amplo apoio e demonstrações de orgulho dos brasileiros. A partir de 1942, houve um reordenamento político e administrativo no governo estado-novista, e ligados diretamente a isso começaram a aparecer mais focos de oposição organizada e de resistências ao regime. A Faculdade de Direito de São Paulo constituiu-se em um foco oposicionista significativo, pois aglutinava políticos, estudantes, professores, jornalistas, etc. Entre estes, é importante destacarmos Júlio de Mesquita Filho, proprietário do Estado de São Paulo Jornal e um dos articuladores da Revolução Constitucionalista, oposição antiga a Vargas. Ok, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados, com a participação do Brasil, a contradição do regime estado-novista ficou cada vez mais clara, internamente autoritário, porém externamente defensor da democracia. Isto arrefeceu o apoio ao governo, que passou a ter oposições sistemáticas de diversos segmentos sociais. O regime estava enfraquecendo e percebeu que a redemocratização era inevitável, por isso passou a tentar a transição de modo a garantir a continuidade. Bem, o que nós vamos ver agora na nossa próxima aula é algo muito interessante que a gente ainda não abordou aqui, que é a cultura e Estado nos anos de Vargas. A gente vai abordar isso então na nossa próxima aula, vendo a cultura, o Estado nos anos de Vargas, os acontecimentos aí culturais, enfim, e futebol também, nesses anos aí do regime de Vargas até 1945, tá ok? Nossa próxima aula, então, a gente vai voltar com este assunto. Então, foi muito boa esta aula, deu assim de forma compacta, né, para a gente ter uma ideia dos fatos, né, ocorridos, e lembrando sempre, né, que o caminho nunca vai ser a repressão, mas o caminho sempre é o debate de ideias, sem a questão da violência por trás deste debate. Este é o ideal, mas infelizmente não é sempre assim que acontece. Infelizmente, pessoas acabam levando a violência, né, para estas questões das ideias, e sempre há um desejo de reprimir quem tem uma ideia diferente, né, fazendo vários tipos de tentativas de fazer calar quem tem uma ideia diferente, quando o correto é procurar chegar a um consenso, né? A um consenso que seja o melhor para a sociedade, sempre como um todo, né? Que vai proteger o Estado, né? A sociedade como um todo. Bem, nós vamos então, na próxima aula, ver a cultura, né? Na época aí de Vargas, algo que a gente ainda não... Cultura e Estado nos anos de Vargas, que a gente ainda não analisou, tá ok? Fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula. Falou!